Eu sabia que esse momento chegaria. Analisar o relatório da Good Game sobre erros de arbitragem no Campeonato Carioca. Eu estava ansioso por esse momento. Esse momento chegou. E ao tomar conhecimento disso, ficou reforçada dentro de mim a ideia de que a contratação dessa empresa por parte da FERJ, ela talvez atenda a um determinado objetivo. E eu quero falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas você tem que deixar o like primeiro, se inscrever e ativar o sininho rumo a 170 mil inscritos por aqui. Recados rapidinhos em 1 minuto ou menos de 1 minuto. Hoje, Campeonato Italiano, a líder, a Inter, tem 60 pontos. Vai pegar a Salernitana, que tem 13. Vai na vitória da Inter aí. É um palpite, acho que seguro para hoje, no site do Aposta Ganha. Você clica no link, se diverte. Você que tem mais de 18 anos e, juízo, responsabilidade para fazer sua fezinha, suas apostas lá, tá bom? Link no primeiro comentário, é o meu vídeo. E o segundo recado, eu quero você como um membro fundador do nosso clube de membros, os 100 primeiros membros, a gente já está pertinho de bater essa meta aí. Você vai, por um valor simbólico, mostrar seu carinho aqui pelo nosso trabalho. Vai ter o Jorge Igor Responde exclusivo, grupo de Telegram exclusivo, selo de membro e fica mais próximo e dá essa força aqui pra gente continuar o trabalho no dia a dia, tá bom? Só clicar no botãozinho. Rapaz, chegou o dia, hein? Chegou o dia. Vamos lá. Vocês lembram que a FERJ contratou a Good Game, aquela empresa que fez o relatório a pedido do John Textor, dono do Botafogo, no ano passado. Relatório que apontaria o Palmeiras como um grande beneficiado por erros de arbitragem, enfim. Naquele relatório lá, o Botafogo tinha que ser campeão em janeiro do ano passado. É um relatório que eu acho que é quase que desprezível, com todo respeito ao Textor e a eventuais apoiadores dentro da torcida do Botafogo daquele relatório. O que aconteceu foi uma grande pataquada do Botafogo, uma grande entregada, um vexame, negócio histórico que repercutiu no mundo inteiro e não vai ser a Good Game que vai me convencer que foi o apito que tirou o título do Botafogo em 2023. Então aquele relatório, ele tinha como objetivo, por parte do John Textor, muito provavelmente, supostamente, vender para a opinião pública, para o torcedor, que não foi a incompetência do Botafogo que tirou o título dele, mas sim a arbitragem, o sistema, um complô. E olha que tinha sido o Palmeiras que tinha falado em sistema no ano passado, na figura do seu auxiliar técnico. Enfim, uma grande viagem. E aí essa mesma empresa é contratada pela FERJ para produzir relatórios sobre a arbitragem no Campeonato Carioca. No momento em que essa contratação se deu e foi divulgada, eu pensei, qual seria a intenção? De fato, eu tenho o direito de duvidar das coisas, né? De questionar, de suspeitar, né? Então, eu pensei, será mesmo que é o objetivo de colocar o dedo nas feridas e apontar quando os árbitros se equivocarem, distorcerem resultados e tal, cortar na carne? Poxa, ou essa empresa nada mais fará do que, como se diz popularmente, passar pano para as decisões da arbitragem, fazer ali uma interpretação, uma leitura dos lances que evite polêmicas e evite colocar a incompetência da FERJ no centro da discussão. Você ter aí um relatório técnico que proteja a entidade, que proteja a comissão de arbitragem. Não houve erro algum. Eu fiquei nessa dúvida, né? E falei, vou aguardar os relatórios e tal, e aí talvez eu consiga chegar a uma conclusão. Então, após o clássico de quarta, aliás, ontem muita gente me cobrou, caramba, você tem que falar do Fluminense e Vasco, tem que falar da arbitragem, tem que falar, pensei que o vídeo hoje era esse. Ontem foi sobre o Sansão e hoje nós vamos falar sobre isso com o relatório aqui divulgado da Good Games. Segundo o relatório dessa empresa, a FERJ, vou colocar um trechinho da nota oficial na tela aí, olha lá. A FERJ está dizendo o seguinte, o relatório da empresa, cujo trabalho é isento, independente e reconhecido internacionalmente, aponta 102 situações de atuação do árbitro no clássico Fluminense 0, Vasco 0, com apenas um erro de baixo impacto, um escanteio a favor do tricolor. Além disso, no final, o documento compara o resultado oficial e real da partida, sendo ambos 0-0, o que confirma que a arbitragem não interferiu no placar. É o que diz o trecho principal dessa extensa nota da FERJ. Bom, 102 atuações da arbitragem, apenas um erro pequeno. Ele apenas
puxa vida, inverteu ali um escanteio. Num jogo em que o caos se instalou, as duas equipes reclamam da arbitragem, especialmente o Vasco. Os lances estão aí. Num jogo em que tem equipes espumando de raiva, soltando nota oficial, reclamando, apontuando lances e tal, as pessoas viram um jogo diferente do jogo do relatório. Então, a minha conclusão ao ler esse relatório, ao tomar conhecimento disso, é a seguinte: segundo a Good Game, então, essa equipe de arbitragem, ela é tão competente que ela deveria estar apitando a final da Champions League. Essa equipe de arbitragem da FERJ, ela é tão precisa nas marcações, porque, veja, o jogo foi um caos, mas segundo a inteligência artificial, que supera a nossa capacidade de entendimento, de compreensão nesse caso, veja bem, inteligência artificial é uma ferramenta poderosíssima, revolucionária, e é uma grande aliada hoje das mais diversas profissões que nós temos aí. Eu acho que essa leitura de que a inteligência artificial ela é uma grande inimiga da humanidade, ela pode matar profissões, eu acho que em vários casos é o contrário disso. A inteligência artificial vai gerar um ganho de produtividade para muita gente. Aliás, já falei sobre isso aqui, já divulguei aqui um curso sobre inteligência artificial que vai nessa linha e eu concordo, e é como eu vejo a ferramenta. Agora, depende de como você vai gerir essa ferramenta, de como você vai utilizar essa ferramenta. Eu acho, por exemplo, os critérios da Good Game para definir o que é um erro claro, o que não é, eu acho que esses critérios ainda são muito obscuros. Eu gostaria de entendê-los melhor. Porque, segundo isso aqui, com todo respeito à Good Game, uma arbitragem como essa ser lavada, esse relatório aqui, ele é uma lavagem de imagem da arbitragem. Com todo respeito, com todo respeito. O que esse relatório faz? Ele mostra para o mundo o seguinte: olha só, vocês aí, o planeta inteiro viu que a arbitragem foi abaixo do aceitável do Maracanã. Que o padrão de arbitragem do Campeonato Carioca é esse, é ridículo. É ridículo, ele gera caos, ele gera transtornos, ele distorce resultados. Eu não estou falando intencionalmente, eu estou falando de erro humano, que é uma coisa que acontece, né? Eu não tenho prova de má intenção alguma aqui. Mas ele distorce resultados à medida que interpreta equivocadamente, aplica equivocadamente a regra do jogo, certo? O mundo está vendo isso, mas a Good Game está querendo mostrar outra coisa. Eu não consigo concordar com esse relatório. Eu não vi apenas um erro de inversão de marcação de escanteio. Eu vi um pênalti não marcado na mão do Cano. Eu vi um pênalti não marcado no toque do Medel, ainda que reste uma dúvida se essa bola resvala na coxa ou não, mas pela imagem que se tem, que não é a melhor, aliás, as imagens não são as melhores, a impressão de que toca direto do braço do Medel, a não ser que uma outra imagem mostre o contrário. Eu vi a não expulsão do André, ele agrediu o Zé Gabriel. Isso aí não é empurrar com o cotovelo na frente, isso é agressão. Eu vi a não expulsão do André. Eu vi um erro de protocolo ao apitar a falta do Verratti, uma falta que é muito duvidosa, a meu ver, no lance que daria vitória ao Vasco no finalzinho do jogo, né? Porque a jogada tem que prosseguir, a jogada termina em gol, e aí depois o árbitro marca o que vê no campo e o VAR chama ou não para reformar essa decisão. Eu vi um lance muito duvidoso no gol do lado do David. Eu vi 7 minutos de confusão, mais as outras paralisações no jogo e o acréscimo que não compensa o tempo perdido. Eu vi várias, vou repetir, várias inversões de faltas pequenas, laterais, o que era para um lado era marcado para o outro, mas eu vou repetir, várias. Foi uma, não foram duas, não foram três, não foram quatro, não foram cinco, não foram seis, várias. Mas a inteligência artificial da Good Game, ela não viu. Ela não viu o jogo que o mundo viu. O problema de um relatório como esse, ou às vezes de uma entrevista coletiva de um técnico que não assume a derrota, enfim, de uma nota oficial, às vezes, acho que o principal problema é quando isso não encontra respaldo fático, respaldo na realidade, sabe? Treinador que perde o jogo, toma 4-0, vai para a coletiva. Não, mas o time se comportou bem em campo.
Não, mas o nosso time fez uma boa partida. Perdemos no detalhe. Porra, você não perdeu 4-0 no detalhe. Sabe aquelas coisas assim de treinador que cai por entrevista coletiva, que não assume os erros e tal, que quer jogar a culpa em terceiros? Esse relatório da Good Game me parece isso. Não, vamos fazer um relatório aqui. Eu não sei, tá? É uma impressão que pode ficar para muita gente. De uma empresa que não enxerga erros óbvios, gritantes. Pode ser um problema na programação do algoritmo, na inteligência artificial? Pode ser. Pode ser. Mas o que acaba acontecendo é uma lavagem não intencional, talvez, é possível, da imagem dos árbitros, da imagem da FERJ. Querer mostrar para o mundo que o campeonato não tem erro. Querer mostrar para o mundo que o Campeonato Carioca é um exemplo de gestão de arbitragem. Que o Campeonato Carioca é um exemplo de aplicação de regras, quando não é. Quando, na verdade, é o pior. Falando dos principais estaduais, se você pegar Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, e por aí vai, os estaduais com mais recursos, com mais dinheiro, com mais audiência, com mais camisas, é disparado o pior produto que a gente tem em relação à arbitragem. Não só em relação à arbitragem, em relação a gramados. Gramado do Maracanã, lamentável. Outros gramados, lamentáveis. Em relação à organização, em relação a uma série de questões. Não dá pra gente querer maquiar, sabe? Eu não sei se é a intenção da empresa nem da FERJ, mas posso suspeitar disso? Ah, posso. Posso. Torcedor pode desconfiar disso? Pode. Torcedor olha esse relatório. Vejam a repercussão do relatório da Good Game. Vejam, eu acho que a FERJ tem lá a sua equipe de redes sociais que monitora, que acompanha e tal. Vejam a repercussão disso. Infelizmente, o relatório é tratado como piada. Porque as pessoas viram o jogo. A imagem, por mais que não seja a melhor possível, insisto, a imagem tá aí, as pessoas viram o jogo. Todo mundo tá vendo o Campeonato Carioca. Erro após erro, jogo após jogo, rodada após rodada, dia após dia. É toda hora. Me desculpa, não vai ser a Good Game que vai me convencer do contrário. Talvez esse relatório faça sentido para quem não viu o jogo. Para quem não viu, não teve acesso às imagens. Ele vai olhar o relatório e vai falar, nossa, tem uma empresa aqui, de um dono francês, uma empresa internacional, que maravilha. E tá dizendo que, pô, o cara acertou de 102 decisões, o cara acertou em 101. Puta que paroca, maravilhoso. Que campeonato sensacional. O cara não sabe dar missa um terço. O cara não viu. Aí beleza, aí vai colar. Todo dia sai de casa um malandro e um trouxa. Quando eles se cruzam, meu amigo, acontece um choque de energias, acontece um match, uma coisa que transforma a humanidade. A gente até arrepia, a gente sente o impacto disso no mundo, na galáxia. Pum! Uma explosão cósmica, um trouxa e um malandro se encontrando. É tipo isso, sabe? E eu não quero fazer o papel do trouxa. Nem quero ficar com a sensação de que a Good Game e a FERJ querem ser o malandro da história. Né? Parto sempre do princípio que as pessoas são bem intencionadas, que as gestões são bem intencionadas, que as entidades que são comandadas por pessoas são bem intencionadas. Mas tem muita gente que vai olhar o relatório e vai falar, porra, eu sou o trouxa dessa história e você é o malandro? Muita gente, infelizmente, vai ficar com essa leitura. Então, repito, falei no vídeo, quando a FERJ confirmou o contrato com a Good Game, vou falar de novo. Gostaria de entender melhor os critérios da Good Game, como trabalham os algoritmos, como é feita essa programação para definir se a arbitragem acertou ou errou num jogo de futebol. Gostaria muito, porque a Good Game fala que a inteligência artificial é capaz, inclusive, vocês lembram, né? Na história lá do Botafogo. Ela é capaz, inclusive, de detectar quando há um erro intencional. Então eu gostaria muito de saber como a Good Game faz isso. Ah, mas os algoritmos são secretos, são sigilosos. Ora bolas, o trabalho dela é público. Quando ela fala em lisura do campeonato, ela faz um relatório público para conhecimento de todos sobre lisura do campeonato. Lisura da arbitragem. Ela colocou em xeque, o que o relatório lá do Botafogo ano passado fez, foi colocar em xeque a honestidade da arbitragem, certo? Então, se ela faz isso publicamente, tocando num tema que é tão sensível, ela precisa ser muito clara em relação aos critérios que ela estabeleceu para chegar àquela conclusão, que pode manchar a reputação de pessoas. Isso é muito sério.
Então eu gostaria muito que essa empresa mostrasse agora para todos, olha, o nosso critério é esse. E aí a gente pode concordar, discordar do critério, a gente pode entender o critério, a gente pode sugerir aperfeiçoamento do critério na programação dos algoritmos e tal, ok? É uma questão, é um debate construtivo, gente. A gente não quer tacar pedra em ninguém, não. A gente só quer construir um debate. E um debate se constrói com sugestões e críticas que esse canal aqui faz de maneira respeitosa, sempre. Propositiva, sempre. Críticas fazem parte. Gostaria muito de analisar criticamente as ferramentas das quais a Good Game dispõe, porque hoje tudo me parece pouco claro. E eu não consigo concordar com esse relatório, não. Dizer pra mim que a arbitragem... Então é o seguinte, vou repetir. Pega esse cara, bota pra apitar a final. Alô, EFA! Alô, EFA! Vocês têm que olhar pra Ferge. Vocês não estão sabendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Vou explicar para vocês. Tem um campeonato carioca, que segundo o técnico do principal time desse campeonato, é o mais forte campeonato estadual do Brasil. Vocês precisam ver isso, hein, UEFA? Se inspirar nesse modelo para as próximas edições da Champions. Vejam isso. Inclusive nos gramados, na organização, do calendário, horários, né, estádios liberados. Pô, tudo isso. Vocês precisam ver isso, hein, UEFA? Por favor. E precisam olhar para a arbitragem. Teve uma equipe de arbitragem lá, de Fluminense e Vasco. UEFA, os caras têm que ir para a final da Champions. Mas não é só o juiz do campo, não é todo mundo. Bandeiras, VAR, é todo mundo. FIFA, 2026 está chegando. Vocês já viram o trabalho de arbitragem da Ferge? É essa galera que vocês têm que levar para a Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Afinal, tem que ser com essa galera aí. De 102 decisões, os caras acertaram em 101 e na que erraram. O relatório da Good Game é o seguinte. Esse erro que eles apontam no relatório, que foi um escanteio a favor do Fluminense, um escanteio invertido, é o professor Girafales. Eu me equivoquei uma vez, quando pensei estar equivocado. É tipo isso. Parabéns a todos os envolvidos. Tenham uma boa sexta-feira, que você consiga digerir bem o seu almoço. Muito melhor do que eu digerir esse relatório da Good Game. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.